Muito boa noite, amigos do curso Aprendizes do Evangelho, aqui do Semente de Luz, Centro Espírita Beneficente Semente de Luz, na João Ramalho 158, São Vicente, São Paulo. É com muito prazer que a gente acolhe todos os amigos aqui, os amigos da Baixada, os amigos do Estado, os amigos do Brasil, os amigos de qualquer parte, serão todos sempre muito bem acolhidos nesse curso que é o curso exatamente de acolhimento de todos aqueles que já perceberam que não se trata apenas de receber. Muitas pessoas vão ao centro em busca de receber serviços, isso não é problema nenhum. Talvez a maioria dos próprios trabalhadores hoje começou a sua relação com o Espiritismo, com o semente mesmo, na condição de atendidos. Aprendizes somos todos e seremos até o fim. E atendidos também somos mesmo depois de trabalhadores. É rotineiro que os trabalhadores, encontrando para os seus próprios problemas da vida, sejam atendidos uns pelos outros em todos os serviços das influências espirituais, como ao atendimento do Samaritanos, hoje virtual, nessa página do SEB Semente de Luz, às sextas às 15 horas, no trabalho de passes, de atendimento à saúde, que é feito também nessa mesma página, 2 sábados pela manhã por mês, geralmente os 2 primeiros sábados, é sempre necessário confirmar a agenda, e hoje, pela necessidade de realizar o atendimento virtual, o Semente oferece vários horários de estudo do Evangelho, com fabulosos amigos nossos, cada um com um ponto de vista, todos trazendo a enorme riqueza que há no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui temos feito, capítulo a capítulo, as nossas reflexões sobre esse nosso grande amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo. É realmente uma porta de entrada fabulosa, porque o que nós mais precisamos é de amor e de entendimento. Amai-vos e instruí-vos, disse o Espírito da Verdade nesse próprio livro. No capítulo O Consolador Prometido, nós temos essa referência. E aqui, no capítulo de hoje, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, nos vem a mensagem da paz. A mensagem da paz, ela é absolutamente urgente nesses tempos de guerra generalizada, né? Para onde quer que a gente olhe tem guerra. Desde das relações mais imediatas até os países e entre os países e entre as próprias religiões, ideologias políticas, tudo hoje, qualquer divergência é tratada como guerra, como questão de vida e morte, exaltando a si mesmo e humilhando os outros, apesar do alerta de Jesus, que diz que todo aquele que se humilhar, será exaltado, se humilhar em nome do bem, da luz, será exaltado, e aquele que se exaltar, será humilhado, pela própria lei de atração, pela própria lei de ação e reação das vidas sucessivas, é assim e sempre será. Mesmo com esse alerta, provando mais uma vez que o mundo está cheio de cristãos de conveniência, cristãos de carteirinha, autoproclamado cristãos, mas que não se debruçam sobre Jesus. E
parabéns para você, parabéns para nós, parabéns para os amigos espirituais que nos ajudam nesse sentido, de nos debruçarmos sobre a doutrina de Jesus, sobre o exemplo de Jesus, sobre as curas de Jesus. Porque toda ação dele é terapêutica, pedagógica, tendo como instrumento principal ele mesmo, o exemplo, o testemunho que ele trouxe à Terra. Maravilha, meus amigos. Hoje nós trazemos a questão da paz, e a questão da paz se insere numa das maiores angústias de quem compreende o que está em jogo hoje. Nós temos dito que o que está em jogo hoje, o que nós estamos vivendo agora, essas dores coletivas, as guerras, o terrorismo, o estelionato espiritual que é feito em tantas igrejas em nome de Jesus, tudo isso foi previsto por Jesus, a pandemia, tudo isso foi previsto por Jesus ao proclamar no sermão profético que haveria pestes, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, no fim dos tempos, que depois os Espíritos nos trouxeram como a transição planetária. O que não altera nada, é só uma designação pela outra. Jesus, ao prever tudo isso, ele previu para nos alertar, dizendo que aquele que estivesse no campo não viesse para a cidade, aquele que estivesse no telhado não descesse para casa. No linguajar simbólico típico do mestre, essa colocação muito bem pode representar, e a gente só fala assim porque nós nunca vamos pretender ter a visão final sobre nada, a mensagem de Jesus é sempre riquíssima de significados, mas bem pode representar essa passagem de orientação sobre a nossa atitude perante a transição planetária, dois sinais fantásticos. Numa sociedade agrária como era a Judéia ao tempo de Jesus, o campo representava, muito provavelmente, muito consistentemente, o trabalho, e a cidade representava o repouso. Então, quando ele fala quem estiver no campo não venha para a cidade, trabalhem. Na transição planetária, foquem no trabalho, foquem no serviço, foquem na prestação de assistência a quem quer que apareça na sua frente. Não apenas população de rua, que é extremamente necessário. Vocês veem que entre tantos prioritários para vacinação, todos eles justos, ninguém fala da prioridade à população de rua, não é isso? Além da fraternidade, da caridade com a população de rua, com os pobres, com famílias de desempregados, nós também precisamos da caridade para com todos os outros necessitados, inclusive mais abastados, precisam de assistência, precisam de carinho, precisam de acolhimento, se não para a sua sobrevivência, que está garantida pela sua condição socioeconômica, mas para perturbações espirituais, para conflitos familiares, para desequilíbrios de todo tipo. Tudo isso é democrático e abrange todas as correntes religiosas, todas as classes sociais, e precisam de atitude de serviço, atitude de trabalho. E a segunda menção, a primeira recomendação de Jesus, pode muito bem ser interpretada como que mantenhamos o foco no trabalho, que mantenhamos-nos trabalhando e servindo o tempo todo. E a segunda, que fala para quem estiver no telhado não desça para sua casa, pode muito bem representar, na linguagem simbólica típica dos evangelhos, que nos mantenhamos elevados, que mantenhamos-nos atentos para toda queda de vibração, que esse seja o nosso foco permanente, assistindo, acompanhando, vigiando o nosso próprio padrão mental, e sempre que ele cair,
sustentá-lo no alto, mantendo-nos elevados, mantendo-nos no telhado, no dizer de Jesus. Não é? Essa recomendação, então, é preciosa. O trabalho, o serviço, a caridade, por um lado, e a elevação na vibração, a oração, a vigília de si mesmo, do próprio padrão mental, e as técnicas que são muito individuais de elevação do nosso padrão vibratório. Mantenhamos-nos atentos para essa recomendação, porque ela é absolutamente fantástica. Por outro lado, nós que estudamos, nós que compreendemos o que está em jogo, que é essa transição planetária, e compreendemos o que é o objetivo pedagógico do projeto de Deus, que é o amor. Jesus deixa isso muito claro quando fala que o mandamento maior, que o sentido maior, mais profundo da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a si mesmo, dizendo mesmo que nesses 2 mandamentos está contida toda a lei e os profetas, toda a Bíblia está contida nesses 2 mandamentos. Então esse é o mandamento, esse é o sentido pedagógico da nossa escola. É aprendendo isso que nós tiraremos 10. Mas traduzido em outro momento, no seu novo mandamento, amar o próximo, amai-vos uns aos outros, disse Jesus, como eu vos amei, nós entendemos num relance que esse amor é quase inatingível nesse nosso padrão atual. Amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos o próximo a si mesmo, como Jesus amou, está além das nossas possibilidades. Não alcançaremos o 10. Então nós, classe de repetentes, de classe de recuperação da escola, precisamos saber, ter essa consciência que o amor que Jesus amou, ainda por enquanto, um dia o amaremos, mas por enquanto ainda nos é inacessível. A primeira pergunta que surge diante dessa constatação, e essa constatação é absolutamente necessária, absolutamente realística, é perguntar, mas se essa é a nota 10, o que fazer para passar de ano se nós não a alcançaremos? Pois a gente, consultando o Evangelho, a gente vai descobrir que existe uma nota 5. E essa nota 5 está colocada lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Que é a abertura desse capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Lá em Mateus, então, a gente ouve assim, na série de bem-aventuranças que Mateus lista como um roteiro de instrução espiritual, que começa pela humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, continua pela boa atitude diante da dor, bem-aventurados os que sofrem, os sofredores, os aflitos, porque eles serão consolados. Essa terceira bem-aventurança apresenta a nota 5, o que é minimamente necessário nós fazermos para superarmos, para nos habilitarmos à terra de regeneração, nos promovermos nessa transição planetária. Nessa terceira bem-aventurança, Jesus nos diz assim, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Depois, no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São questões absolutamente claras e que não, em si, elas poderiam não nos angustiar muito, porque, a bem da verdade, todos nós falaremos, o que eu mais quero na minha vida é um pouco de paz. A coisa que eu mais gostaria que tivesse no Brasil, no mundo, na minha família, no meu casamento, no meu emprego, no trânsito, por toda parte,
que eu mais gostaria é paz. Então eu estou plenamente inserido no mandamento, na nota 5, na bem-aventurança de Jesus, que nos diz que o prêmio para os pacíficos, para os brandos e pacíficos, é a herança da terra. Ou seja, fica claro que esse é o mínimo necessário que nós precisamos conquistar para herdar a terra, para permanecer na terra nesse processo de regeneração, já que, como disse Jesus, aqueles que não se habilitarem serão lançados às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. No linguajar atual, de acordo com a revelação dos Espíritos, nós seremos exilados para planetas mais primitivos que a Terra, ainda regidos pela dor, como nós temos sido até agora, planeta de provas e expiações, regidos pela dor. Então nós iremos para outros planetas ainda regidos pela dor. Trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Já para aqueles que forem brandos e pacíficos, herdarão a terra. Muito bem, essa paz é o que eu mais quero. Mas a paz que Jesus situa, a paz de ser brando e pacífico, ela é uma paz situada aonde, meus amigos? Não é verdade? Aonde é feita a paz daquele que é brando e pacífico? É uma paz do mundo? É uma paz na economia? É uma paz na política? É uma paz na família? É uma paz exterior? Aquela conquistada pelos brandos e pacíficos? Claro que não. Brando e pacífico é aquele que fez a paz, mas fez a paz no território sagrado do seu coração. Então, antes dessa paz exterior que a gente tanto propõe para os outros, é a paz para a gente mesmo. Que um grande professor de paz que esteve na Terra, Mahatma Gandhi, disse: faça em você a paz que você pretende para o mundo. Faça em você o bem que você pretende para o mundo. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Então, o brando e o pacífico, claramente, são aqueles que fizeram, que conquistaram a paz no seu interior. Vamos ao comentário ainda como citação do Evangelho. No ponto 3 desse capítulo é citado o seguinte trecho, também de Mateus, versículo 21 e 22, ainda no Sermão do Monte. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca, um xingamento daquela época, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, em primeiro lugar, Jesus tira essa questão da violência, da guerra, apenas do exterior, trazendo para o interior nosso. E segundo, tira esse mito de que a violência é apenas a agressão física, estendendo a noção da guerra, da agressão, da violência para a linguagem, para a atitude, para a intencionalidade de todos nós, não apenas para os atos concretos. Isso vai dando uma dimensão da tarefa mínima para nós nos qualificarmos para a transição planetária. No comentário, primeiro item, lá no item 4, Kardec comenta assim: por essas máximas Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante.
Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta. E se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: sois louco. É evidente aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito interessante, não é mesmo? Mas o que diz Jesus, continua Kardec no item 5, no seu comentário, mas o que diz Jesus por essas palavras: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra? Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a esses últimos, quer dizer, aos bens da terra, mais importância que aos primeiros, quer dizer, os bens do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos. É pelos bens da terra, pelas posições da terra, pela fama da terra, que lutam, que se violentam mutuamente os homens da terra, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Veja o que aconteceu com o próprio Gandhi, acima de todos por Jesus, mas também por Pedro, por Paulo, por Tiago. Quase todos os discípulos de Jesus foram mortos pela violência, todos sofreram violência com prisão, humilhação, apedrejamento, açoites, não é? Por essas palavras, Jesus também quer dizer que aos brandos e pacíficos falta frequentemente o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Os violentos que batalham, que oprimem, que exploram, que corrompem pelos bens da terra, geralmente conseguem algum grau de êxito, vivem numa opulência, e isso confunde, isso faz rebeldes, faz descrentes os seres humanos, por verem tantos maus prosperarem, não é isso? E tantos bons passarem dificuldade. Jesus promete assim que justiça lhe será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. É isso, para isso que nós estamos caminhando. Ele não fala numa hipótese longínqua e idealizada. Kardec está falando aqui de um terra-mundo de regeneração. Então vamos ler de novo. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, esse é o reino dos céus. Um reino se caracteriza pela obediência dos súditos ao rei, não é? Não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz,
pela expulsão dos maus. Aqui está, meus amigos, leiam o capítulo todo. O nosso convite é sempre para a sua leitura. O nosso curso se propõe a ser sempre um estímulo aos seus estudos. Leia o capítulo inteiro, porque esse capítulo é absolutamente central. Vou fazer a comparação. Se nós somos a turma de recuperação, somos aqueles que não conseguiram nota suficiente para passar de ano, por um lado, mas também conseguiram nota suficiente para faltar pouco para passar de ano. Era assim que se formavam as classes de recuperação na escola, não é? Não se formava por aqueles que já tiraram 7, 8 de média, porque esses já tinham sido promovidos, e há uma multidão de promovidos na Terra. Não se formava também por aqueles que tiraram 0, 1 e 2, porque esses não teriam condições de recuperar o ano todo em pouco tempo. Nós somos sim aqueles que não aprendemos o amor nas múltiplas vidas até agora, mas nós somos também aqueles que estão próximos, que falta pouco para nós para aprender isso. Não para aprender nessa vida aquele amor que Jesus praticou, mas para aprendermos a nos pacificar. O que você acha disso? O desafio é muito grande? Para isso, meus amigos, nós precisamos lidar bem com os inimigos. Os inimigos cumprem a função no hospital da Terra de serem aparelhos diagnósticos das nossas almas. Os inimigos escaneiam a nossa alma até achar os pontos fracos. E achando esses pontos fracos, tenta relevá-los, tenta evidenciá-los como um exame que injeta um contraste para que os problemas, as harmonias, as doenças sejam ressaltadas. O inimigo faz essa função. E você precisa, nesse momento, é convidado nesse momento, a imaginar todos os seus desafetos, todas as suas antipatias, todos os seus inimigos. Analisar onde que pega, qual é o tema que pega ali. E assumir, ao invés de esse tema continuar usando como tem usado até agora como meio de acusação ao outro, usar esse tema para meio de análise própria, de conhecimento próprio, de autoconhecimento e de autotransformação. Tenha certeza que os temas que nós acusamos os outros, como se dizia antigamente, o dedo que acusa o outro tem 3 voltados para nós. 3 voltados para nós. Tudo que mais te irrita nas pessoas, nos líderes, no mundo, é o que você mesmo mais precisa trabalhar. É o inimigo fazendo a sua função de aparelho diagnóstico da alma. Então, paremos com essa mania de culpar os outros por sermos infelizes. Não é verdade que o nosso casamento vai mal exclusivamente por causa do nosso parceiro, não é verdade que a nossa família vai mal exclusivamente por causa dos parentes que nós não gostamos, não é verdade que o Brasil vai mal por causa dos grupos ideológicos com os quais nós não simpatizamos. A verdade é que o que irrita no outro, o que nos mobiliza no outro, nos mobiliza porque tem a ver com as nossas desarmonias, com os nossos erros passados, com a nossa atitude equivocada que permanece até hoje. É nesse sentido que Jesus nos fala para amar os nossos inimigos, tema que nós ainda voltaremos, mas que agora, para nós nos pacificarmos, nós precisamos compreender a função da dor, a função da situação que nos desafia, a função da pessoa que nos atinge e que nos antipatiza. Para, ao invés de brigarmos contra os diagnósticos, assumirmos esses diagnósticos, porque só assim
inicia-se a nossa cura. Não é fantástico isso? Isso chama-se amadurecimento espiritual. Perante a velha atitude de culpar a todos, de responsabilizar a todos e fugir da responsabilidade, que é a imaturidade, a irresponsabilidade espiritual, que nós temos muito bem conhecido e praticado, nós somos convidados à maturidade, que é assumir a nossa responsabilidade, assumir a total responsabilidade pelos nossos equívocos e nos transformar como grande ferramenta da transformação dos outros. O que você acha disso? Não é bom? Ouvir Jesus é sempre muito bom, não é? Agora nós vamos ouvir, vamos ler aqui como cada um ouve esses desafios do inimigo, da violência, da dificuldade, das inimizades, das antipatias que pulam à nossa volta. Vamos lá? Então sejam muito bem-vindos, amigos, Adelaide, Andréia, Jussara, Mônica, Cris, Sueli, Rosana, Vanessa, Maria, Lúcia, Dilma, Eduardo, Cláudia, Eliana, Maria José, Vanessa diz que está aprendendo muito nesses dias. Nós precisamos louvar as crises e as dores, porque elas nos ensinam profundamente, não é, Vanessa? Que bom que você está sabendo distinguir e agradecer as dificuldades. Valéria, Isildinha, Elaine, Rosimeire, Andréia, Regina. Andréia está se desculpando porque chegou atrasada, mas nunca deixem de assistir, mesmo se chegar depois do horário, nunca deixe de assistir. É uma maneira de estarmos juntos e nos comprometermos, renovarmos nosso compromisso juntos com Jesus. Regina, a Cris falando que teve dificuldade para achar. E não esqueçam também de compartilhar. Se você entender que esse nosso momento pode servir para mais pessoas, não há problema das pessoas não terem assistido os itens exteriores. Se vocês olharem bem, cada momento nosso pode servir a muita gente. Se você concordar com isso, compartilhe, espalhe e convide para a pessoa passar a frequentar a partir da próxima encontro, tá bom? A Beth Figueiredo, Sérgio Tavares, Cláudia, Rita, Marcela pedindo vibrações de saúde para uma amiga, Alice, e através da Alice nós vamos aqui usar o portal da Alice para transbordar para todos os necessitados, não apenas da Covid, mas todos os doentes da terra. Não apenas os doentes do corpo, mas também os doentes do espírito, com depressão, desesperança, tristeza. Não apenas os afetados no corpo e afetados no espírito, mas também os afetados socialmente, com o desemprego, com a falta de políticas públicas, com a falta de solidariedade entre as pessoas. Amparemos e façamos desse nosso momento de luz um transbordamento para toda a terra, atendendo, limpando, ajudando, servindo, reenergizando, orientando a todos os necessitados de todos os países, em todas as situações. Que assim seja, muito bom. Vou precisar ligar aqui a energia que o meu computador está pedindo. Muito bem, feito isso. A Sueli também lembrando de diversos amigos. A Marcela também.
Seja bem-vinda, Glorinha, Sérgio Tavares, também lembrando de amigo, Vera Maracini, a Mônica, lembrando do nosso amigo do Semente de Luz, José Giolito, nosso grande amigo, que ele receba, como todos os outros doentes, a nossa melhor energia. Isildinha, Davi Chinalha, que sempre divide a aula com seu filho Davi Guilherme, muito legal, Davi. A Isildinha comentando assim: as pessoas brandas e pacíficas são aquelas pessoas que não revidam, que não julgam, que respeitam o outro como é. É aquele que não perde a paz por nada, simplesmente porque ele já aprendeu que o amor é a chave para estar sempre feliz. Muito legal isso. É a nossa primeira tarefa, porque nós somos muito suscetíveis e julgamos muito e condenamos muito as pessoas, é o perdão. Nós precisamos nos libertar do peso da mágoa, da raiva, da vingança, porque esse peso nos prende, nos impede de seguir, nos faz nos arrastarmos penosamente sobre o chão, como aqueles detentos que carregavam aquelas bolas de ferro acorrentadas aos pés. O perdão tira essa bola de ferro e nos permite fluir, caminhar livremente. Mas para além do perdão, nós precisamos aprender a compreensão. Só abandona o julgamento, só atinge o não julgarás aqueles que atingirem a compreensão. Esse foi um tema da nossa oração de hoje e que nós aceitemos esse tema, aceitemos o desafio como colocado por Francisco de Assis, buscando antes compreender do que sermos compreendidos. Porque cada exercício, cada milímetro que nós avançarmos na compreensão, nós vamos minar o julgador, o punidor que há em nós, condição que não nos tem melhorado em nada, nem em nós mesmos, nem nas nossas relações. Muito bem, Zildinha, muito obrigado pela sua colocação. A Judete fala: pedindo vibrações para diversos amigos também. E a Eliana Quiodo nos diz assim: ainda me falta muito para alcançar isso. Olha, minha amiga, sem diagnóstico não há tratamento. Quem não tem problema não tem solução. Quem não reconhece as suas dificuldades não evolui. No dizer de Sócrates, só passa um dia a saber aquele que hoje reconhece as suas ignorâncias, como ele fazia, só sei que nada sei. Então, a consciência dos nossos problemas é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos, por exemplo. O primeiro dos 12 passos é reconhecer que é viciado. Então, parabéns pela sua consciência, pela consciência que você tem da sua limitação, porque isso abre para você toda a porta da transformação, não é? Então é importante nós conhecermos e reconhecermos nossa limitação, mas como então faremos essa melhoria? Reprimindo as nossas vontades, alegando virtudes, colocando uma máscara de virtude sobre o rosto de erros? Essa é a hipocrisia religiosa que Jesus acusava, sepulcros caiados, que por fora são branquinhos, mas por dentro cheios de podridão. Certamente não é assim que a gente se melhora, nem nos reprimindo, nem fingindo ser o que a gente não é. Ah, mas então como a gente evolui? Nós evoluímos pela compreensão. E como é que essa compreensão se dá? Pegue o seu tema. Você tem claro qual é o seu tema? Se não tem, você tem essa tarefa fundamental. Entenda o que é o seu tema, o que lhe tira do sério, o que mexe com você. É aí que você precisa investir. Então, em primeiro lugar, compreenda o seu tema. Quando você
souber qual é o seu tema, estude o seu tema. Na sua história, quanto eu já perdi por isso? O quanto eu já perdi por isso? Como a minha vida poderia ser diferente se eu não tivesse essa mania, esse hábito, essa crença que me tem levado a essa fragilidade? Estude! Estude em você, estude nas pessoas à sua volta, porque pode ter certeza que você vai atrair pessoas muito parecidas, pessoas e situações muito parecidas com você mesmo. Então estude sempre lá e aqui, entende? Cada vez que você falar aquela pessoa, eu, por exemplo, sou muito crítico. E o problema mais difícil é aquele que a gente considera uma virtude, não é? Então eu sempre me orgulhei de ser uma pessoa muito crítica, com um senso de criticidade muito aguçado. Esse criticismo que eu tenho vivido até agora, que até pouco tempo eu achava que era uma qualidade, e só agora eu percebo como ataca, como envenena as pessoas, como me distrai da tarefa fundamental de me transformar. Essa é uma conquista recente que eu tenho feito, mas ainda não fiz completamente, preciso estudar mais o criticismo. Veja você qual é a sua questão. Certamente eu não tenho só esse problema, eu tenho outro, citei talvez o mais suave para dar de exemplo para vocês. Mas nós precisamos conhecer as nossas fragilidades, os nossos temas e nos dedicarmos com afinco ao estudo dos prejuízos que esses temas nos têm trazido e a estudar com afinco como será a nossa vida quando nós superarmos. Assim nós tendemos a nos desligar do nosso passado equivocado e tendemos a nos atrair para uma novidade, para um homem novo, para um eu maior que está nos aguardando nesse processo de transformação. Não se reprima, muito menos finja ser o que você não é. Muito menos finja ser o que você não é, acusando os outros e dando a si mesmo áreas de já ter superado esses problemas. Não, meus amigos. Estudem-se. Autoconhecimento foi pregado no oráculo de Delfos 500 anos antes de Cristo, embasando Sócrates e toda a sua filosofia. Autoconhecimento foi assumido por Jesus como grande tarefa de elevação espiritual no Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento foi revelado pelo Espírito da Verdade Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão número 919, como fabuloso mecanismo de elevação espiritual. Inclusive, eu recomendo que vocês estudem essas duas questões, 919 e 919A, porque ela fala não só da sentença do autoconhecimento, mas fala também da receita. Santo Agostinho nos dá na 919A a sua receita de autotransformação, que é a atenção a si mesmo. Todos os dias passar em revista a sua vida para perceber os erros, as desarmonias, os equívocos que cometeu no dia, já se propondo a transformação, a reparação e a mudança. Leiam, é precioso. Adelaide fala, o psiquiatra Adalberto Barreto diz, a gente só reconhece o que conhece. Não é interessante isso? O que mexe com a gente lá, mexe com a gente aqui. No Espiritismo nós temos um psiquiatra também, Adelaide, que chama-se Alberto Almeida, palestrante, autor de livros, coordenador de grupos terapêuticos, que ele tem uma fala que eu gosto muito também, que é, do eu é teu. A cada vez, meus amigos, minhas amigas, que você se vir queixando-se das pessoas, acusando, brigando, criticando as outras pessoas, ouça essa fala de Alberto Almeida. Do eu é teu. É dos outros também, mas a tarefa de mudar os outros é dos outros.
e sendo sua também a tarefa de mudar a si mesmo, de quem é? Não é? Pense isso. Muito legal, Adelaide. Cida, muito boa noite, muito bem-vinda. Glorinha, Marcela, que um dia possamos ter uma migalha que seja do imensurável amor de Jesus, por nós mesmos e pelo próximo. E a Deus sobre todas as coisas, Marcela. Nós também vamos voltar a essa colocação. Mas o nosso amor aos outros, ele está equivocado por colocações do tipo: pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Quem nunca pensou isso? Todos os pais se orgulham de dizer: pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Todos os cônjuges afirmam e reafirmam: pelo meu amor eu faço qualquer coisa. A gente adora dizer isso. Isso é uma programação mental que nos leva a grandes erros. A grandes erros. É por isso que pais encobrem erros dos seus filhos, que cônjuges encobrem erros do outro cônjuge. Por quê? Programados que foram por si mesmos a dizer e a agir: pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Jesus não. Jesus nos ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que antes do amor ao próximo e do amor a si mesmo está o amor ao que é certo, ao que é bom e ao que é justo. Então, pelos nossos amores, nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos fazer apenas o que é bom, o que é certo, o que é justo. É muito interessante pensar a respeito disso. Sueli nos diz: essa construção da paz torna-se tão necessária, tantas vezes um fio tênue nos tira dessa paz. E isso não é problema. Não está escrito em lugar nenhum que Jesus reserva para a nossa evolução, para ficar na Terra mundo de regeneração. Para a nossa evolução é imprescindível sermos puros, sermos anjos, sermos plenos de amor. Se fosse por esse critério, né, Sueli, não sobrava ninguém. Sejamos claros. Mas ele falou que a paz na Terra está destinada aos homens de boa vontade. No Espiritismo, Kardec, pela orientação dos Espíritos, deixa muito claro que se reconhece um bom espírita por ser um pouco melhor hoje do que era ontem, por lutar por ser amanhã um pouco melhor do que é hoje. É o movimento, é a dinâmica, é a boa vontade para o aprendizado e para a transformação, o critério básico. Não é? É muito legal a gente perceber isso. Não é problema ter problemas. Problema é achar que não tem problemas, porque aí não tem solução. É problema não reconhecer as suas insuficiências e não se abrir para os aprendizados e para as transformações. Não é? A parte mais difícil, Chris Payne diz, é lidar com os nossos inimigos. Eu não sei. Eu acho que a parte mais difícil é mudar a gente mesmo. Você não acha? Porque é aquilo que a gente já falou agora, Cris. A tarefa de mudar os outros é dos outros. Ninguém muda ninguém. Jesus esteve na terra e não acabou com o erro. Os seus próprios amigos, os seus próprios irmãos o negaram. Os seus próprios conterrâneos o expulsaram de Nazaré. Os seus próprios discípulos o negaram, o traíram, desapareceram na hora do testemunho. Então, não é esse o problema. Os outros não são os nossos problemas. Jean-Paul Sartre ironizou isso. O inferno são os outros. Não é verdade. Isso é uma ilusão. O mais difícil, o problema central das nossas vidas é fazer a nossa própria modificação. Não é? Pense a respeito disso. Se não concordar, coloque a sua posição, vamos conversar fraternalmente, tá bom? A Dilma fala, ainda nos falta vigilância, esforço e boa vontade. Concordo, minha amiga, para todos nós.
Deixa eu ver aqui mais. A Beth fala: estou há 10 anos afastada de tudo. Se tenho inimigo, já nem sei mais. O ano de 2020 me colocou à prova nesse sentido. Quase todos os meus desafetos anteriores se colocaram à minha frente em alguma situação onde eu pudesse ajudá-los e torná-los amigos. Não é fácil, confesso. Mas depois de conhecer o Espiritismo, nesses momentos, eu pensava: vai, Beth, derruba o orgulho. Como nos sentimos leves depois. Eu vou precisar contar a história saborosa que eu já contei outras vezes de Chico Xavier, em rápidas linhas, né? Contam os amigos de Chico Xavier que Chico sempre teve animais dentro de casa, sempre teve vários cachorros especialmente, que inclusive faziam o evangelho para os seus animais que o assistiam comportadamente, atentamente. Um desses cachorros teve um final de vida terrível, muito dolorido, gania, chorava o dia inteiro por uma dor terrível cujos recursos da época não davam conta dessa dor, não davam conta da sua doença, só lhe restava aguardar o seu falecimento. Condoída por essa preocupação que já tirava completamente a possibilidade de qualquer repouso na casa de Chico Xavier, uma amiga dele deu veneno para o cachorro, achando que com isso daria sossego para Chico Xavier. Depois ele descobriu e ficou muito magoado com essa amiga. Ficou tão ressentido com ela que Emmanuel disse para ele: Chico, não dá mais para trabalhar. E ele: por quê? Como assim? Olhe para o seu peito. Diz que Chico olhou para o peito dele e estava com uma gosma escura, grudenta, mal cheirosa, grossa no seu peito. E ele, um pouco assim, querendo disfarçar, disse: mas como assim? O que é isso? Emmanuel falou: você sabe o que é. É a sua mágoa. E com essa mágoa, com essa grude no seu peito, não será mais possível nós continuarmos a tarefa mediúnica. Está sendo completamente impossibilitado por causa disso, o nosso trabalho. E ele falou: mas não tem jeito, Emmanuel? Ele falou: jeito tem, tudo sempre tem jeito. Você precisa servir a pessoa que lhe ajudou. Como assim? Você vai descobrir um presente significativo, importante, que essa pessoa quer receber, e você vai dar esse presente para ela. Aí ele falou: não, a pessoa matou o meu cachorro e eu ainda vou dar um presente para ela? Eu não vou fazer isso. Aí Emmanuel já falou: é Jesus que está mandando. Com essa argumentação, não teve como resistir e ele se propôs, descobriu que ela queria muito uma máquina overlock, que era do que a família toda dela dependia para conseguir ter um rendimento, já que eles eram muito pobres. Comprou a máquina overlock, que é caríssima, fez muitas vezes, num crediário muito longo, mas no momento em que deu aquele presente para sua amiga, ele viu sair do peito dela um feixe de luz de gratidão para o seu próprio peito, que tirou uma boa metade daquela gosma, tornando possível o reinício dos trabalhos, a continuidade dos trabalhos. A outra parte que ainda ficou, eu imagino que tenha sido tirado numa das 60 vezes que Chico foi ao banco para pagar aquela máquina que estava bem acima das suas capacidades. Chico também não tinha rendimento que justificasse, que desse conta de um presente como esse. Mas fez por Jesus e se curou dentro disso. Pensemos nisso e nós mesmos nos dediquemos também a essa cura. Cure-se, meu amigo. Cure-se pelo perdão, pela compreensão e pela autopacificação. E compartilhe esse vídeo se você entender que ele pode servir. Até a próxima, graças a Deus, um grande abraço.